Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro e por aqui começa mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com os seguintes destaques. Preste atenção. Um balcão e uma pia de cozinha custando quase 30 mil reais. Sim, é esse o custo do móvel da nova Câmara de Vereadores. Improbidade administrativa, será que Lula pode doar 13 milhões de reais para a escola de samba em pleno ano eleitoral? Falta vagas para alunos na educação infantil. Que coisa, hein? E a prefeitura cada vez deixa essa situação mais obscura. Fiasqueira do Grêmio ontem à noite. O pior jogo da equipe dos últimos anos. Brigada faz prisão de 2 criminosos de alta periculosidade em Bento Gonçalves. Esses são os destaques de alguns dos assuntos que iremos abordar hoje, aqui no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paine, falando diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, hoje no bloco Entendendo a Política, vou ter que parar para falar para vocês. Vamos voltar a falar da Câmara Municipal de Vereadores. Bom, mas depois. Vamos iniciar com o bloco Entendendo a Política. Vamos falar do ano eleitoral. Todos estão de cabelos brancos, como eu, de saber que propaganda política em época de campanha tem que seguir uma série de normas. E uma delas é, se fizer campanha fora das normas obrigatórias, a campanha te tornará impugnada. É proibido. E se for com dinheiro público? E se for explícito em rede nacional? Piorou, né? Aí as coisas se complicam um pouquinho mais. Mas sempre tem aquele mas no meio, né? Mas se a propaganda for a favor do candidato do governo, se o Supremo tiver a mesma ideologia, aí sim pode, né? Ainda mais em um ano eleitoral, sem contar que antes da abertura do STF, eles estavam em recesso, sabia? Semana passada, Luiz Inácio convidou uma galerinha para uma janta lá na casa dele. Posso citar até os ministros, mas vocês sabem quem são, né? Gilmar Mendes, Dino, Alexandre de Moraes e seu afilhado Cristiano Zanin. Você sabia que ele é afilhado? É do Lula e da Marisa? Ah, não sabia? O advogado que livrou Lula da cadeia também foi convidado por ele para conversar um pouquinho, comer uns petiscos, né? Quem sabe as estratégias que eles irão usar nesse ano eleitoral. Bom, a notícia que nós temos é que o governo distribuiu 13 milhões de reais a escolas de samba. 1 milhão para cada escola de samba, para não dar muito na vista, não dar só para aquela escola que vai exaltar o candidato do PT. É como se um candidato patrocinasse times de futebol da Série A, com o nome e o número do candidato na frente e nas costas da camiseta. Que coisa, né? Será que isso é errado? Se a campanha for a favor do governo e da mesma ideologia partilhada de alguns ministros do STF, aí sim pode, né? Fazer o quê? 13 milhões de reais foram distribuídos para as escolas de samba e uma delas vai homenagear o presidenciável Luiz Inácio. Bom para Lula, né? Lula pode. Se for outro candidato, não pode. E pode dar até cadeia, né? Se for outro candidato. Se é para Lula, será um movimento cultural. Nada de propaganda política.
Só se for para os adversários políticos, aí sim pode. São situações complexas de explicar com uma campanha pesada, né? Bom, a campanha eleitoral passada teve muitas inconsistências. Eu já citei muitas delas aqui. Mas nenhum órgão competente de verdade, sem atribuições políticas, partidárias, teve o desprazer de investigar o caso. É um medo que dá na hora, né? E outra, falando desse bloco, e se Bolsonaro teve a infelicidade de duvidar das urnas eletrônicas e foi preso? Imagina alguém investigar as inconsistências da eleição passada, né? Bom, a passagem da escola de samba exaltando Lula na Sapucaí terá duas premissas que teremos que observar. Eu vou observar pelo menos. Uma delas, terá alguém imitando Bolsonaro? Sim, sim. Certeza? Isso sim. Terá que ter, né? Pois se não tem alguém imitando Bolsonaro, não vai ter Lula, né? Lula não vive sem botar a culpa no Bolsonaro. E o intérprete dessa questão será o esquerdista Marcelo Adnet. Ele já interpretou o Bolsonaro em algumas edições atrás aí do Carnaval. A cereja do bolo não é essa. A cereja do bolo que temos que ver será a primeira-dama, Dona Janja, desfilando com um tapa-sexo e pintada, sambando em um carro alegórico. Mas quem falou isso são as más línguas. Dizem que ela vai desfilar nua, só pintada com tintas. Mas daí eu acho que será um desfrute fenomenal, hein? Uma sem-vergonhice para uma primeira-dama muito grande. E para isso eu suponho que isso tudo é intriga da oposição. Mas eu vou ficar de olho. Se ela sair desfilando, eu quero ver e vou falar para vocês aqui. Pois eu já queimei a língua várias vezes, mas eu vou ver. Se a primeira-dama se sujeitar a esse desfrute, aí sim acabou, né? Será um capítulo de desdém que não poderá ser mais apagado da história de uma nação. Mas acho que as línguas más dessa vez exageraram. Acho que ela não vai desfilar não, né? Isso não pode ser verdade. Mas se for, eu vou estar lá e vou mostrar para vocês. E se não tem aí o Bolsonaro desfilando ao lado de Lula, não tem assunto, né? Então Marcelo Adnet, o esquerdista Marcelo Adnet vai, sim, interpretar Bolsonaro na ala que vai homenagear Lula na Sapucaí. Se fosse outro aí, meu Deus do céu, né? Bom, esse foi o nosso bloco político, espero que vocês tenham entendido. E cada vez a gente vai se tornando mais aspecto da política, mais entendedor, porque é complicado. Vamos falar de esportes hoje. Esportes está mais complicado que a política. Dá uma olhada aí. Pessoal, você conhece aquele ditado que não dá para elogiar, senão a maionese desanda? Foi o que aconteceu ontem. Não dá mais para elogiar mesmo, pois o Grêmio contra o Botafogo fez uma partida excelente. Não pela vitória, mas sim pela atuação em campo dos atletas. O lateral atacante TT deixou uma impressão muito boa. Deixou passes bons de blow, deixava os adversários no chão e ontem deixou muito a desejar nesse quesito. TT, meu Deus do céu, não jogou nada. O goleador do Grêmio não teve a bola nos pés, sua atuação foi péssima, né?
Não tem a bola. O cara que faz gol não recebe a bola, não tem como ele fazer gol. E eu queria dizer pra vocês uma coisa aí que vai deixar muito gremista brabo comigo. O Everton teve uma ação desastrosa. Não sei nem por que o Palmeiras deu ele para o Grêmio. Será que era impressão? Edenilson teve uma atuação fantasmagórica. Pois ele parecia um fantasma em campo. Não sei onde é que ele estava. Não sei se trocou 10 passes. Não chutou em gol, não driblou ninguém. E é um meio-campo, hein? O zagueiro Wagner Leonardo, que tínhamos elogiado ele, também não foi nada bem. O lateral João Pedro Gordo. Acho que a gente tem que trocar o nome dele. João Pedro Gordo. Eu sou gordo, mas eu não jogo futebol. Bom, quem é gordo não consegue correr. E no lugar dele, Marcos Rocha também não foi bem na última apresentação, mas mesmo não tendo uma boa apresentação, ele superou o João Pedro. Uma equipe que fez uma atuação vergonhosa ontem. Um time que disputou 4 jogos da Série A e tomou 4 gols do Inter, 2 do Fluminense, 3 do Botafogo e 2 ontem. E assim, só não foi uma goleada porque 2 gols foram... Um foi anulado, um bateu na trave, outro goleiro pegou. Mas é complicado. Ontem era para ter levado no mínimo mais uns 4, né? Isso eu acho que é uma situação desastrosa. Agora, eu entendo porque o Palmeiras não queria mais o Everton, pois a fase dele já terminou. Então, nessa noite negra gremista, foi a pior atuação dos últimos anos. Sim, alguns gremistas vão me contestar, né? Mas essa é a realidade de um time que se arrumou. O Grêmio se arrumou. Trouxe reforços, um técnico razoavelmente bom. Mas dentro do campo, a equipe não demonstra essa premissa. O Internacional, ao contrário do Grêmio, vendeu seus melhores atletas, alguns de seus melhores atletas. Se arrumou de uma maneira simples o Inter, com aquilo que podia pagar, com aquilo que podia alugar. E, no entanto, vem se mostrando um time com bastante inspiração, o Internacional. Ou seja, em relação a gols, o Inter tomou 2 do Grêmio, no Grenal, 1 do Atlético, 1 do Flamengo. E o que se somam aí? 4 gols. 4 gols. E o Grêmio tomou 11 nessa mesma dinâmica. São questões que dizem que algo está errado. Daqui a pouco nem valeu a pena trocar de goleiro, né? Bom, mesmos problemas que o outro tinha, esse goleiro também tem. Então tá, e hoje à noite, né, o Inter vai entrar em campo contra o Palmeiras no Beira-Rio. Amanhã, então, voltaremos com o que vai acontecer com o Palmeiras dentro do Beira-Rio. Esse foi o Bloco Esportivo. O Bloco Esportivo tem oferecimento da Natal Fitness. Mas dá uma olhada aí, ó. A Natal Fitness tem... Sim, a Natal Fitness tem uma grande promoção aí, que se você comprar acima de R$100, você ganha uma camisa do Grêmio autografada pelo elenco de 2018, Então, se você é colorado, ganha a camiseta e dê para um amigo seu. Acho que ele vai gostar bastante. Se você é gremista, tá aí a oportunidade. 100 pilinhas em material tem direito a um vale, tá? Vamos lá, então. É a Natal Fitness quem nos patrocina aqui no Jornal Últimas Notícias, no Bloco Esportivo.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Revista Tour Negócios, edição especial Festa da Uva Caxias do Sul, conectando negócios, turismo, cultura e desenvolvimento. A revista Tour Negócios é uma plataforma de comunicação estratégica que nos conecta com marca, empresários e investidores, turismo e economia regional, poder público e iniciativa privada, projetos de desenvolvimento e inovação. Atuamos no impresso e no digital, gerando visibilidade qualificada, autoridade de marca, networking real, conexão estratégica e geração de negócios. Edição especial Festa da Uva Caxias do Sul. Esta edição celebra um dos maiores eventos culturais e turísticos do Brasil. Pessoal, nós estaremos na Festa da Uva também, fazendo aí várias reportagens aí, junto com a rede Agrotour de informações. Bom, pessoal, esse foi o nosso bloco, então, bloco político que tem oferecimento de Natal Fitness. Deixa eu falar para vocês, uma operação integrada entre Polícia Civil e a Brigada Militar resultou na prisão de 2 criminosos de alta periculosidade na tarde de ontem, quarta-feira, aqui na capital do vinho. Dá uma olhada aí. A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Polícia e com o apoio da Agência de Inteligência da Força Tática da 43ª Brigada Militar. O alvo principal da operação era um jovem de 20 anos que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele é investigado por uma tentativa de homicídio qualificado que ocorreu no dia 21 de janeiro de 26. Segundo a investigação, o crime aconteceu por volta das 2:50 da madrugada na Praça do Lago, aí localizada no bairro Santa Helena. Na ocasião, a vítima, um homem de 31 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo. E após diligências da 2ª DP, reuniu provas da autoria do crime, que solicitou a prisão, que foi aceita pelo Poder Judiciário. O preso já possui aí uma extensa ficha criminal, com antecedentes por homicídio qualificado, consumo, tráfico de drogas, receptação, adulteração de veículos e ameaça. Durante o cumprimento do mandato, as forças de segurança também localizaram e prenderam um homem de 27 anos que estava foragido da justiça. Ele também possui diversos antecedentes, incluindo homicídio qualificado, associação ao tráfico, muita coisa aí, né? Bom, pessoal, vamos a um pequeno intervalo aí, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e também Natal Fitness dando aquele apoio. Agora nós iremos dar uma informação tirada de um dos mais influentes órgãos sérios de imprensa aqui de Bento Gonçalves. Não é da nossa autoria essa escrita aqui, é do NB Notícias, tá? Mas eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês. Todo o início de ano letivo em Bento Gonçalves parece uma reprise de um filme de drama, que a população já conhece o final.
o desespero por uma vaga na educação infantil. Mas desta vez o roteiro de ineficiência ganhou novos capítulos que beiraram o desrespeito ao cidadão que paga os seus impostos e busca o mínimo de retorno do poder público. A pergunta que não quer calar é: quanto teremos, de fato, uma gestão eficiente na distribuição dessas vagas? O sistema atual é um labirinto de contradições e silêncio. Enquanto famílias que preenchem rigorosamente todos os critérios de vulnerabilidade e necessidade ficam de fora, assistimos cenas que desafiam a lógica na porta das escolas, em unidades destinadas a atender à condição de vulnerabilidade. Não é raro ver pais desembarcando seus filhos de carros novíssimos, até alguns luxuosos. Se o critério é socioeconômico, a peneira da prefeitura está furada? Ou a fiscalização é ineficiente? Ou o conceito de vulnerabilidade em Bento Gonçalves foi atualizado e ninguém avisou quem realmente precisa? As soluções paliativas geram mais dúvidas do que alívio. A prefeitura alugou por R$30 mil mensais a estrutura de uma antiga escola particular que fechou as portas na divisa dos bairros Humaitá e Progresso. Em frente à escola Mestre. Ótimo. Que se abra espaço físico. Mas onde está a transparência? Quais foram as famílias selecionadas para ocupar aquelas vagas específicas? Qual foi o critério utilizado? A sociedade não sabe. A falta de clareza abre margem para o velho disse que me disse. E que corrói a confiança nas instituições. O drama se aprofunda na burocracia burra. O relato de uma mãe resume a falência do sistema. Abro aspas. Só ganharei a vaga se eu estiver trabalhando. Aí vou procurar emprego como? Falou a mãe. Fazer entrevista como? Com a criança junto? O poder público cria um paradoxo cruel. Exige emprego para dar vaga, mas nega a vaga que permitiria a busca pelo emprego. É uma lógica que se empurra as mulheres para a informalidade, para o desespero. E quando a vaga finalmente sai, a garantia de atendimento é uma ilusão. Mães relatam receberem no celular avisando para não levarem seus filhos ao berçário. Qual o motivo? Falta de funcionários. E não é falta por ausência de mão de obra na cidade. A falta é porque ninguém quer se sujeitar a trabalhar como monitor recebendo um valor miserável pago pela Prefeitura de Bento Gonçalves. Reconhecidamente é o pior salário entre as principais cidades da Serra Gaúcha. Às vezes a impressão que fica é que o poder público opera na lógica do quanto pior, melhor. Parece haver uma aposta no cansaço, na resignação. E é assim. A prefeitura empurra o problema com a barriga. Remenda aqui, cola ali, aluga um prédio às pressas, mas não apresenta uma gestão moderna, digital e inteligente do problema. Bento Gonçalves é uma cidade que se orgulha tanto de índices econômicos e não pode aceitar a educação de suas crianças seja gerida no improviso. As famílias não querem favores, querem critérios justos, transparência e, acima de tudo, respeito. Essa reportagem, então, foi tirada do NB Notícias. Nenhuma palavra foi feita aqui no jornal, mas ela reflete exatamente o sentimento de pais e mães aqui do município. Tá, deixa eu tirar da frente aqui a minha imagem para a gente ver aqui a Câmara de Vereadores. Temos o plenário da Câmara de Vereadores no nosso fundo. Por quê? É o mesmo contexto falar de economia.
Depois que tivemos uma enxurrada de comentários sobre a pauta de ontem, resolvemos dar nome aos bois. Pois o dinheiro investido nesse mobiliário da nova Câmara de Vereadores é da nossa conta, sim. A pauta de ontem deixou muita gente de cabelo em pé. Sabemos que o presidente da Câmara não economizou muito para mobiliar a casa do povo. Presta atenção. Se você não viu o programa de ontem, então saiba que o presidente da Câmara gastou R$ 42.500 para 17 mesas. Para os vereadores. Tipo essas mesas que vocês estão vendo aí, R$ 4.300 cada uma. Uma ilha, um móvel chamado Ilha Gaveteira, ele pagou, sabe quanto? A bagatela de R$30 mil. Um armário de vidro custou R$29 mil. E para vocês entenderem, um armário de pia em granito, desses que você tem na sua casa para lavar louça, sabe quanto custou? R$29 mil. Uma mesa oval de 8 locais para fazer reuniões, R$ 15.989,60. E para fechar, presta atenção, um painel de parede para o plenário. Esse painel custou R$ 25.537. Eu quero ver isso no dossiê que o presidente da Câmara disse que iria abrir para a população. Com todos esses valores detalhados. Eu achei bem caro algumas coisas aí. Ou tudo, né? Bom, pessoal, até amanhã. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Nos encontraremos amanhã. Até lá. Tchau.